Brasil tem a maior população negra fora da África. Isso se explica pelo grande número de nativos daquele continente que foram trazidos para cá durante a colonização para serem escravizados. Estima-se que entre 1550 e 1855, esse número tenha chegado a 4 milhões de pessoas. Hoje, o Nação te mostra um novo momento dessa relação Brasil-África, em que o africano chega aqui como imigrante em busca de uma vida melhor. Professor Daniel, o que a gente pode falar sobre o processo de colonização que aconteceu no Brasil no final do século XIX, né? Que momento que o Brasil estava vivendo? A migração italiana e alemã, principalmente, mas também polonesa, russa, que veio no final do século XIX, principalmente para o sul do Brasil, foi uma migração que respondia a um programa de branqueamento, mas não somente de branqueamento, mas de povoamento. Em princípio, era um programa de povoamento com intenções de branqueamento. Desde a segunda metade do século XIX, especialmente nas últimas décadas do século XIX, começa a surgir toda uma corrente de teóricos nacionais que, se utilizando do racismo científico e do darwinismo social, que eram teorias primordialmente europeias, vão reinventar essas teorias para pensar a situação racial da população brasileira. Essas pessoas vieram com ajuda, muitas delas com a ajuda do Estado brasileiro, com a intenção de povoar, de criar, de povoar determinadas regiões que estavam abandonadas. A questão era que, além disso, havia por trás disso também uma intenção de branquear a população brasileira. E também a ideia de que, através da miscigenação, seria possível branquear a população brasileira. Essa ideia, que é seminal no Silvio Romero, depois vai ter um grande desenvolvimento nas décadas seguintes. E branquear não somente significa branquear em termos de cor de pele, mas também em termos de... existe por trás da ideia de que da superioridade branca, existe uma ideia de que o branco é superior porque o branco pensa melhor, é mais racional, mais lógico. Isso são suposições. Isso em 1911, que em 100 anos, ou seja, mais ou menos nesse período que nós vivemos hoje, em 2011, o Brasil seria um país de população totalmente branca. Os negros e os indígenas teriam desaparecido e os mestiços teriam sido branqueados. Este programa de branqueamento, ele tem como fundamento exatamente isso, que na medida em que o Brasil se torna um país mais branco, ele vai ter mais possibilidades de desenvolvimento, porque vai ter uma nação mais desenvolvida racionalmente. Então, isso é preconceito. E nós vamos ver que as migrações sempre decorrem de que os países que expulsam, eles não estão bem economicamente. Então nós vamos ver que, ao mesmo tempo que os italianos vieram, o governo brasileiro, na época, o imperial, tinha interesse de ocupar a região para fomentar uma política de alimentos, ocupação de território, defesa do território, principalmente perto das fronteiras. Havia uma espécie de estrutura esperando, né? E esses imigrantes, principalmente os italianos, se beneficiaram com acesso à terra. Então nós vamos ver que é uma região que enriqueceu em cima dessa proposta e que nesses 140 anos que nós temos hoje de imigração, a ideia do acesso à terra foi muito importante. A escravatura já tinha terminado, né? A escravatura terminou em 1888. Então esse processo, se não tinha terminado, estava terminando, quer dizer, não havia mais essa... sobretudo quando a migração do início do século XX, já não havia mais supostamente essa possibilidade, né? Mas também existe uma questão de que as pessoas que vieram para trabalhar, os italianos e os alemães que vieram para trabalhar, povoar a serra,
eram pessoas pobres. São migrações geradas aí por períodos econômicos, né, depressivos nesses países, como foi na época da Itália. As pessoas chegaram aqui porque, de fato, o nosso fundador, a nossa congregação, recebia a carta dos italianos que estavam aqui: olha, é migrar ou morrer, é migrar ou roubar, não há outra possibilidade. Não eram pessoas que viessem com posse, com dinheiro, não, eram pessoas pobres. Então, não tinha como também se pensar uma estrutura semelhante à estrutura da colônia. Na política de colonização do Rio Grande do Sul, no momento que os imigrantes europeus recebiam a terra, eles não podiam ter escravos dentro do lote colonial. Então não tinha uma convivência comum com o negro na região. Isso se estendeu em várias épocas, e hoje esse retorno dos africanos para essa região, ele gera inquietações. Se a gente olha hoje, por exemplo, para Gana, para o Senegal e para esses outros países africanos aí, a condição é muito semelhante. Ou as pessoas migram ou morrem de fome, ou migram ou se submetem a uma condição de vida muito ruim. No ano 2000, o número de imigrantes vindos da África para o Brasil era de pouco mais de 1.000 pessoas. Em 10 anos, este número saltou para 35 mil. E destes, cerca de 4 mil estão aqui, na Serra Gaúcha. É bastante, né? Bastante gente vindo para cá. A leitura que a gente faz dessa nova onda migratória, né, aqui para Caxias, acho que está dentro do contexto um pouco daquilo que todo o Brasil tem vivenciado, que é a questão do Brasil deixar de ser um país de emigrantes, porque a gente tem que considerar que nós temos aí uma grande parte da população, gira em torno de 4 a 5 milhões de brasileiros que vivem no exterior. A gente passou de um país de imigração, de novo um país de imigração, que historicamente sempre foi, eu acho, né? E aí aqui Caxias, o que eu acho que chama bastante atenção, talvez seja o perfil desses migrantes, porque há mais tempo Caxias sempre atraiu migrantes, tanto que o município hoje, 42% da população não é natural de Caxias. Já não tem serviço para nós aqui, ainda vem mais gente para cá. A gente hoje tem, desde 2011, um grande grupo de imigrantes haitianos que veio para cá. E mais recentemente, 2012 para cá, nós temos tido um grande contingente de imigrantes africanos. Aí do Senegal, mais recentemente de Gana, e menor proporção de outros países, África do Sul, Gâmbia, Guiné-Bissau. Se eles não atrapalharem no emprego para outras pessoas, eu acho que Caxias deve receber bem. Até uns 5, 6, 10 anos atrás, se você dizia imigrante, você estava se referindo às pessoas, às migrações fundantes. O pessoal do continente africano, eu não acho que ele seja bem recebido em qualquer parte do mundo, vamos dizer. E Caxias não é diferente. Claro que somos aqui uma cidade predominantemente italiana, né? Que já tem suas vicissitudes, seus costumes, e que chocou a comunidade é porque foi em quantidade. Eles não conseguem trabalho, né? Não conseguem trabalho, daí, não sei, fica ruim para eles também, né? Fica ruim para eles e ruim para a gente também. Estes imigrantes que estão chegando agora, eles estão constituindo uma nova onda migratória, sim, e eles estão sendo pensados como imigrantes, não estão sendo pensados como perigo. E eles têm que dar mais valor para o pessoal que já mora aqui. Porque o pessoal que vem de fora não acha ruim, mas pessoas daqui deveriam ser mais valorizadas por causa do emprego também. Caxias, que é uma região que realmente sempre foi marcada pelo ideário do trabalho e, consequentemente, isso é conhecido na história do nosso país e na história da região. Eu não vejo como uma coisa de mal, eu acho que só tem muitos. Eu acho que deveria ser controlado um pouco mais. Eu diria que Caxias é um ponto de atração, ela sempre foi formada por migrações contínuas e por migrações que foram externas na sua base, depois migrações internas, depois migrações internas entre os estados e hoje migrações novamente internacionais. E depois é muita gente, não sei onde que mora, como vivem também. Tem alguns indícios de inquietações em relação a essa vida dos africanos, porque tem questões de ocupação mesmo de território.
No próximo bloco, o negro como imigrante em terras brasileiras. É a primeira vez, depois de talvez de 500 anos de história, que a gente tem aí uma migração espontânea de africanos. Nós viemos até Caxias do Sul mostrar um pouco como é a vida de alguns deles e por que essa chegada tem causado tanta polêmica, mesmo em uma cidade formada em grande parte por descendentes de imigrantes. Como é que vocês decidiram vamos para o Brasil? Tá bom. Porque aí foi primeiro. Ele foi primeiro, vem aqui, porque depois eu estar lá na Espanha. Já cozinhava lá no Senegal ou não? Sim. Já trabalhava com isso? Sim, eu cozinhava para a minha casa. Então teve essa ideia de já, vamos usar isso, essa habilidade para ganhar dinheiro aqui. Sim. Sim, é o artista, é o chefe grupo de grupo de Tam Tam África. E há quanto tempo está fazendo comida aqui? Quase 20 dias. O que não muda é a perspectiva que as pessoas buscam aqui, que às vezes é a questão do trabalho, é de buscar um melhor padrão de vida, é de daqui a pouco conseguir trazer a família, se organizar. O Billy é um imigrante senegalês que está no Brasil há 4 anos, né, Billy? E como é que foi, no que tu trabalhava quando tu chegou, principalmente aqui em Caxias? Assim? Aqui em Caxias, na verdade, quando eu cheguei, eu trabalhava no frigorífico. Pela primeira vez, o Brasil não tem controle dessas entradas, ou seja, as pessoas espontaneamente estão dizendo, olha, lá é um lugar bom para viver, eu vou para lá. E aí isso causa espanto, causa medo, porque não é uma coisa que foi regulada. E vendo essa negrada bonita que chegou em Caxias aí, assusta também, porque eles competem em tudo com a gente. Os negros extremamente inteligentes, intelectuais, que vêm falando 4 a 5 idiomas, e isso assusta até inclusive no mercado de trabalho. Estas pessoas que chegam são pessoas com grande potencial. Geralmente os haitianos são pessoas com nível superior. Não, muitos deles em nível secundário e muitos deles com nível superior. Muitos senegaleses e ganeses também. Então, a migração dessas pessoas, embora ela tenha aquela coisa de ser uma migração um pouco espontânea, porque as pessoas decidem, eu vou buscar uma melhor qualidade de vida, mas ao mesmo tempo ela é um pouco empurrada por essa situação toda econômica, acho que vários países africanos vivem. E em alguns contextos muito mais específicos, a gente tem resquícios ainda de conflitos étnicos, né? Há questões, é claro, no meio disso tudo de refúgio, né? Que as pessoas de fato têm a vida ameaçada lá, seja por questões religiosas, por questões de etnia, por questão, em alguns casos até mesmo de orientação sexual, então há todo um contexto ali. Ao mesmo tempo a gente nota que há um grande esforço desses países de tentar ir superando essas mazelas, porque não há interesse nenhum dessas pessoas de perderem a sua população jovem, preparada, que é o caso desses jovens que vieram para cá, né? Tem uma massa dessa população muito jovem, que talvez não vê perspectiva de melhoria de condições de vida ou de construção de um projeto de vida nos seus países de origem e se veem obrigados a migrar. Com certeza estas pessoas que chegaram para o Brasil agora, que estão chegando, teriam muito para contribuir se a gente não se agarrasse à ideia de que o imigrante tem que fazer aquele trabalho que é pobre, aquele trabalho do último escalão da sociedade. Está com aquilo que esses países têm de mais precioso, que são esses jovens que estão aí com muita vontade, muitos até com família, com um compromisso muito sério de manutenção das famílias que ficaram. E a gente veja que as Europa agora está meio difícil, entendeu? E Estados Unidos difícil para ir também, para conseguir um visto. O Brasil, de repente, é um lugar novo, né? E tem trabalho. Nós vemos muitas vezes uma parte da população recebendo e preocupada. Cada um tem que ir para o lugar onde é que tem emprego, né? Porque eu acho que lá no país deles não deve ter, né? E outra parte da população inquieta, né, com essa questão das diferenças, das desigualdades culturais. Eu venho aqui por música. O Pascal é presidente da Associação de Imigrantes Haitianos, que é um número grande também de imigrantes chegando aqui no Brasil. Pascal, qual é a situação desses imigrantes hoje? Esse problema de visto, ele mais se preocupa sobre isso,
Porque tem pessoa que tem 2 anos, 1 ano, 8 meses, 9 meses também. Ele não tem um visto permanente. Ele quer, vai lá visitar esse familiar. Ele não vai conseguir visitar a família. A legislação hoje de imigração ela é da década de 80. E aí ela é muito restritiva. Ela praticamente, em alguns casos, é quase impossível de uma pessoa se estabelecer regularmente. Essa coisa que mais preocupa nós aqui também, pessoa que casou, que tem a família que mora lá no Haiti, eles nunca conseguiram como eles entrar a família aqui, trazer a família aqui. É a coisa mais difícil também. Aqui pessoal, esse estrangeiro que mora aqui no Brasil, ele paga casa que muito ruim, mais caro. E tem brasileiro que aluga uma casa boa, mas baratinho. Eu não sei porquê, esse jeito, eu não sei porquê. Nós lá do Centro de Atendimento ao Migrante, nós somos uma entidade da sociedade civil, tá? A gente não atende a totalidade dos imigrantes que estão em Caxias, mas uma boa parte. Então nós temos lá de 2012 para cá, em termos de pessoas cadastradas, só do Senegal 1.700. Pascal, qual é o trabalho da associação com esses imigrantes haitianos? Na associação, nós fazemos mais coisas que bom para ele. Procurar serviço para ele, procurar emprego. Esses processos de integração, eles são um desafio, de modo geral, para todo o Brasil, mas de modo muito específico para esses municípios que têm acolhido esses grandes contingentes de imigrantes. No mês passado, nós participamos aí da primeira reunião que teve aí de um comitê que foi formado pela Secretaria Nacional de Justiça, um comitê de acompanhamento à sociedade civil, daí a nossa entidade faz parte desse comitê, e a ideia é que agora esse comitê ajude a dar visibilidade, dar encaminhamento para as demandas das conferências municipais. Se organiza aqui um comitê para que eles possam falar deles mesmos, para ajudar também a sociedade a desmistificar algumas coisas que inerente à nossa região. Esse é o grande compromisso desse comitê. As dificuldades que as pessoas têm encontrado aqui, principalmente a questão dos imigrantes internacionais, esses novos fluxos, é a questão da documentação e os processos de integração, como a gente fala, que passam não só pela questão de se inserir formalmente no mercado de trabalho, mas faz parte disso tudo a pessoa poder acessar a saúde, a barreira da comunicação é uma coisa muito importante, assim, tem sido bastante significativa, até no sentido de dificultar o acesso àquilo que eles teriam como direito. Caxias não é diferente do mundo, né, por questão do preconceito. Existe sim, né, a gente vê na cidade algumas conversas paralelas mas é as mesmas conversas que nós, negros brasileiros, recebemos dessa comunidade. Na Europa, por exemplo, é hoje a xenofobia, as novas leis de imigração que em relação aos imigrantes de África os põem numa situação de total precariedade. Muitos deles, aliás, morrem no Mediterrâneo a caminho da Europa, e que eu penso que é uma herança do colonialismo, porque se consideram inferiores. O colonialismo é todo o tipo de relação social em que o outro é considerado inferior, ou seja, naturalmente inferior, e portanto é subhumano. E, portanto, não é propriamente um sujeito ou uma sujeita de direitos humanos. Não é? Eu penso que no Brasil, felizmente, se reconheceu, tarde, é certo, mas se reconheceu que era uma sociedade racista e que havia um colonialismo interno. A gente constata que há também bastante desinformação a respeito disso. Aliado, às vezes, até com um pouco até de preconceito, né? Porque são, daqui a pouco, migrantes negros, pobres, que vêm aqui buscar uma melhor condição de vida. Então, isso tudo gera um contexto que, às vezes, fica difícil para o migrante se integrar e fica difícil também do próprio município, enfim, da sociedade, criar processos que sejam positivos de integração dessas pessoas aqui. Eu vou falar a verdade, eu venho aqui, eu não venho com visto, não. Os problemas que nós estamos tendo de relação entre as pessoas, sobretudo na região da Serra, e os imigrantes que chegam, é racismo. A gente não tem outro nome para isso. Né? E na noite se esgritanhada,
Certamente a discriminação racial existe, e existe quer em relação a indígenas, quer em relação a afrodescendentes, não é? E portanto, eu penso que o reconhecimento desse racismo é a condição necessária para lutar contra ele. Nós estamos acostumados com a história oficial do Brasil, né? E a história oficial sempre é a história dos vencedores, né? Nunca é a história não é a história dos negros, não é a história dos índios, não é a história do imigrante pobre, né? É a história de quem impôs alguma coisa. Que todo mundo precisa de uma oportunidade, né? Se o Brasil é que nem coração de mãe, sempre tem lugar para mais um. O que nós ensinamos continua a ser ainda o que servia à sociedade racista branca, colonizadora, dos descendentes dos colonos. Não se alteraram os currículos dos livros de história significativamente, não se alteraram significativamente o que é o cânon dos livros de literatura, que são importantes. As pessoas estão se movendo, né? Independente da organização dos Estados nacionais. Olha, nada contra os africanos, porque o sol nasceu para todos, né? Mas Caxias é um lugar que tem pouco emprego para os daqui, então quer dizer que para eles vai ser uma vida difícil também aqui, né? O pessoal acha que a pele solta a cor, ou as doenças são predominantemente de A, B ou C etnia, mas é necessário que se faça assim, um trabalho forte em cima do preconceito, né? E aí a gente diz, bom, para que servem as fronteiras geográficas? Se já hoje não existem mais fronteiras econômicas, né? O dinheiro circula livremente. Nós precisamos, urgentemente o Brasil precisa de outras histórias, outras narrativas sobre sua própria história, que tem que vir à tona. Por isso que a população tem que emergir enquanto agente social. Muita resistência, muita falta de informação. E isso às vezes alimenta um caminho que a gente já olhando para outros países que fizeram um caminho talvez de ter políticas migratórias mais restritivas, que daqui a pouco dificultam muito, né? O que até joga o migrante para a marginalidade, para a irregularidade, não são caminhos bons. Não favorecem nem a sociedade acolhida e nem quem está buscando uma melhor condição de vida ali. O migrante a gente tem que desenvolver políticas que permitam entender quais são as capacidades das pessoas que chegam. Para que elas se sintam bem, para que a gente se sinta bem também. Para que a gente possa perceber quanto que eles têm para dar. Choca muito quando as pessoas dizem assim, mas o que vieram fazer aqui? Por que estão aqui? Né? Mas, puxa vida, são pessoas como eu, como você, e que eu talvez se estivesse na mesma condição teria feito a mesma coisa. Aqui tem uma pessoa bom coração, tudo. Parece que todo mundo, né? Não é só a mão de obra, não é só o direito à moradia ou à saúde. É o direito legítimo da pessoa estar aqui e, de alguma forma, né, o direito à convivência. A não estar segregado socialmente porque é de uma cultura, de uma religião, até mesmo de uma cor de pele diferente, né? No fundo, uma discussão do ponto de vista ético, né? E essa questão ética está posta, é a questão do direito do ser humano hoje, né? Independente dos estados nacionais, desse direito que acho que foi se construindo, né, como direito individual, de buscar uma melhor condição de vida, independente da sua nacionalidade. E talvez esse seja um dos pontos de interrogação aqui. Portanto, nós precisamos agora de entrar numa segunda fase qualitativa, que é a alteração dos planos de estudo, e para isso é preciso educar os educadores. Isso é que é o mais complicado sempre.